Beleza, rapaziada? Bom dia a todos vocês. Cá estou eu em mais um dia de desenvolvimento. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Em mais um dia de desenvolvimento do Asset Flow. Cá estou eu, não. Cá estamos nós, né? Estamos nós desenvolvendo aqui. E hoje, galera, a gente vai dar início à nossa implementação de um banco de dados aqui no nosso sistema de gerenciamento de ativos. Então, vamos lá. Eu joguei o código aqui, ele me deu a resposta, eu falei, não quero a resposta, e aí ele mudou o jeito de formular o que eu ia ter que fazer. Então vamos só dar uma passada teoricamente no conteúdo, que é o que ele falou, ó, você tem que criar, eu vou passar uma tarefa, depois eu vou passar pro que ele explicou. A gente tem que criar uma interface para poder trocar pela nossa classe aqui, ó, pela nossa classe aqui. Por quê? Porque agora eu preciso de um intermediador entre o repositório e o menu. Eu não posso deixar eles diretamente conectados. Por quê? Porque agora eu vou ter um cara nesse meio aí também. Eu vou ter um banco de dados. Eu não posso deixar direto, porque assim, no momento que, ó, por exemplo, aqui, ó, ele mesmo deu esse exemplo aqui. Então vamos ler aqui, ó. Até agora, seu arquivo Program CS conhece diretamente a classe Asset Repositório. Banco de dados em memória, eles estão casados. Se o Asset Repositório mudar o Program CS, se o Asset Repository mudar, o Program CS sofre impacto. Eles estão diretamente ligados. Então, aqui ele estava falando, se eu não usar uma interface, eu teria que criar uma nova classe chamada, para especificar do SQE, né, SQL Asset Repository, e mudar onde estava Asset Repository para SQL Asset Repository. Só aí já é um trabalho do caramba, né? E aí, se nessa classe eu mudar o nome, por exemplo, de adicionar para salvar, eu já vou ter um baita de um problema. Por quê? Porque aí eu vou ter que mudar todos os cases do meu program. Então, assim, não é viável. Não é viável. Então, o que a interface faz? Ela é um contrato de comportamento aqui, como ele está falando. Por quê? Porque eu vou especificar o que vai fazer o que. Entendeu? Então, ele deu essa analogia que eu achei bem interessante. Quando você vai ao restaurante, você olha o menu. O menu diz exatamente o que você pode pedir, mas ele não diz como o chefe vai cozinhar. O menu é a interface. O chefe executando a receita na cozinha é a classe concreta. Então, assim, o meu program vai interagir com o menu, né? Que é a interface. A interface, ela que vai interagir com a classe concreta. Se eu mudar a classe, não vai mudar nada no menu, porque eu vou ter a interface mantendo tudo em ordem. Que é exatamente o que ele fala aqui, ó. Se eu extremamente trocar de chefe amanhã, ou seja, a classe concreta trocar, mudar, o menu continua o mesmo para você, embora a forma de cozinhar lá dentro tenha mudado completamente. Então, se eu mudar a classe, não vai mudar nada, desde que, né, continue obedecendo o contrato de comportamento que é a interface. Então, ele não quer saber como, ele quer saber se você guarda, né? Ele quer saber se tem lá dentro o método adicional, obter por BP e obter todos. Então, beleza. Aí, aqui, ó, ele fala por que a gente não coloca o método. Eu perguntei isso, né? Porque ele deu a resposta que eu quero entender. Por que eu não coloco a lógica dentro da interface? Como a interface é apenas um contrato, ela não pode ter lógica, código entre chaves. A lógica depende de quem está executando. Então, ele deu dois exemplos aqui, tanto o in-memory quanto o SQL. Eles dois são classes diferentes, mas o que é idêntico, né? Tipo, eu vou adicionar um ativo da mesma maneira. Mas como eu vou fazer isso em termos de lógica é totalmente diferente. Então não faz sentido, senão não faz sentido adicionar uma interface, né? Porque aí dá no mesmo do que eu tinha falado antes, do que a interface evita que aconteça. Então beleza, vamos lá. Dado esse trelé todo aí, ele fala para a gente criar o contrato, que é criar a interface. Então a gente vai criar um arquivo dentro da pasta de repositório aqui. E é isso. Vamos criar um arquivo aqui, ó, no repositories, e a gente vem aqui new file, o e asset repository, opa, .cs. Beleza. Aí aqui a gente coloca o que a gente tem que criar. Você deve declarar quais são as três operações que qualquer repositório de ativos no universo precisa ter para o asset flow funcionar. Então, basicamente, a gente tem que colocar o que tem dos métodos aqui, que é o adicionar, obter todos e obter por BP. Então, a gente vai criar aqui um public
asset, não é? Asset repository. Eu acho que eu esqueci de definir que ele esqueci desse leve detalhe. Vou só uma aqui, aí pronto. Beleza, a gente já tem a interface aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vai basicamente colocar os três métodos. Então vamos lá por ordem, né? Adicionar. Eu só fiquei em dúvida no seguinte. Eu tenho que declarar sem a lógica, basicamente, né? Então, public void adicionar. Eu acho que eu tenho que fazer assim. E claro, eu vou colocar o. Nossa, quase que fiz uma cagada aqui. Vou colocar aqui o que eu preciso, asset, beleza. Aí depois a gente coloca o obter por BP, public asset, ele tem que ser nulo, obter por BP, string, eu não coloquei? Porque assim, string BP. Também não tem, opa. Ah, tá. Ué, ele não dá. Pô, será que eu preciso especificar que ele vai retornar? Pô, mas aí não tem lógica, né? Eu vou colocar que ele retorna nulo? Não vou, né? Apenas o tipo do repo. Ah, lembre-se, sem chaves de execução. Ah, não tem chave de execução. Beleza, mas ele precisa dos parâmetros, né? Apenas o tipo de retorno, nome do método e os parâmetros. Então a gente coloca agora o de lista. Então, basicamente a gente faz isso aqui, que é mais fácil. Eu estava escrevendo, mas era só copiar. E a gente escreve aqui. Beleza. Agora a gente tem que ir na classe Asset Repository Assistant e diga essa chave que ela é uma implementação dessa interface. Então a gente vem aqui, a gente coloca que ela é uma iAsset Repository. Então ela está herdando dessa nossa classe aqui, ela está obedecendo o contrato que eu fiz ali. E aí, beleza, né? Agora eu tenho que mudar a dependência. Então, ao invés de eu colocar aqui para ser var no program, eu coloco que ela tem que respeitar o contrato aqui que eu estou elaborando. Então, beleza. A primeira coisa que a gente faz é copiar esse aqui para ver se está tudo certo. Então a gente vem aqui, código interface, código asset repository, e aí aqui, código program.cs. A gente vem aqui. Vamos ver se está tudo correto, né? Eu joguei tudo, mas não precisava jogar tudo, eu tava com preguiça de só selecionar, porque eu tô sem mouse aqui, só tô com o mousepadzinho do notebook. Vamos ver se está tudo certo. É o quê? Você não precisa escrever um modificador public antes de void adicionar. Basta colocar void adicionar, o computador já entende que se está na interface o mundo precisa ver. Beleza, entendi. Agora a gente sai pra rapaziada aqui, né? A gente vai criar algumas coisinhas aqui, mas já vamos dar uma lida, vamos ler primeiro o que ele falou. No início da nossa jornada, combinamos que iríamos organizar o Asset Flow em pastas para simular camadas. Chegou a hora de transformar essa simulação em uma arquitetura real. Por que fazemos isso? Atualmente, todo o seu código está dentro de um único
de um único projeto do tipo console application. Isso significa que, por erro ou pressa, nada impede você colocar um comando de tela console readline dentro da sua classe asset ou do seu asset repository. Se isso acontecer, você quebrou a separação de conceitos e seu domínio está altamente acoplado à tela preta do console. Para impedir que as camadas se misturem, o ecossistema .NET utiliza Class Libraries, biblioteca de classes separadas dentro da mesma solução. Ao dividirmos o sistema em múltiplos arquivos .csproject, nós criamos barreiras físicas na compilação do código. Se a camada de domínio tentar ler algo da tela, o código simplesmente não compila. Então, beleza. Tô vendo isso aqui pela primeira vez, tá? Já vou deixar bem claro isso a vocês. Tô vendo pela primeira vez isso aqui. E esse aqui vai ser um pouco mais longo, porque a gente vai passar a implementar algumas coisas e vai lendo, vai fazendo e tudo mais. Eu não pretendo, no máximo, bater meia hora desse vídeo, mas enfim. Então vamos lá. Para evitar, né? Porque como é console ainda, e eu vou manter console ainda até eu implementar todo o banco de dados, depois ele vai virar web, ou depois um Windows Forms, talvez a gente faça uma versão alternativa, como eu falei lá no comecinho lá do projeto. Enfim, tendo dito isso, a gente tem que pôr barreiras físicas nisso aí. Por quê? Porque é o que ele falou, nada impede de eu, sem querer, colocar, por exemplo, no Asset Repository, por se tratar de uma console application, um console readline, um console writeline, um environment.exit, que é perigosíssimo, porque eu vou encerrar o meu console. Então, assim, existem inúmeros motivos para eu querer separar as coisas com barreiras para impedir que a compilação seja cagada de alguma forma aí. Então, beleza. Ok. Aí, uma arquitetura saudável segue a regra de inversão de dependência. O coração do sistema, o domínio, é a parte mais importante e não deve depender de ninguém. O restante do sistema é o que depende dele. O desenho físico do nosso projeto ficará assim. AssetFlow.domain, o projeto do tipo Class Library, guarda apenas as nossas regras de negócios puras, as entidades como asset e o enum status ativo. Ele não conhece banco de dados, não conhece console, não conhece nada do mundo externo. Ele é autossuficiente. Então, o domínio é puramente os conceitos do projeto, pelo que eu estou entendendo aqui. Guarda os nossos repositórios e contratos, ou seja, quando eu começo a aplicar isso aí para. Quando eu começo a aplicar, não. Quando eu começo a adicionar o desdobramento dos conceitos. Então, para conseguir guardar algum ativo, essa camada precisa enxergar a camada de domínio. Então, beleza. O Asset Repository é o que, como eu administro todo o asset, né? Como eu administro os conceitos que eu tenho dentro do domínio, beleza. E o console.app é o projeto original. É a nossa interface do usuário, program.cs. Para funcionar, ele precisa enxergar todo mundo. O domínio precisa criar o objeto asset e a infraestrutura para usar o iAsset Repository. Eu travei para falar aqui, enfim. Beleza. Então, qual que é a nossa missão agora? Desmembrando a solução. Sem autorização, criar novos projetos. Dentro da sua solution atual, crie 2 novos projetos do tipo Class Library. Biblioteca de classes com os nomes AssetFlow.domain, AssetFlow.infrastructure. Beleza. Como que eu faço isso? Eu não tenho ideia. Eu acho que eu tenho que criar um ponto do tipo Class Library. Tá, beleza, mas como que eu. Esses do tipo Class Library falou? Qual tipo? SS Project? É. Então, beleza. Então a gente vai criar 2 novos projetos do tipo Class Library. Dentro do domínio? Não, dentro da solution. Mas é que assim, eu não tenho a solution atual aqui, né? Esse é um problema. É um problema. Porque eu tô querendo entender a termos de pasta mesmo, porque eu não sei. Tipo, por exemplo. Bom, vamos ver, né? Acho que pode adicionar uma referência apontando a referência de nome ciência. Como você não. Tá. Eu vou só falar que eu tô usando, porque assim, ele tá falando de. Ficaria mais fácil se não houvesse no Visual Studio. Mas vamos ver aqui. Eu estou utilizando o VS Code e não o Visual Studio. Existem
diferenças práticas em como executar esta tarefa. Vamos ver aí se tem como, se tem diferenças reais, assim, práticas brutais, beleza. Você faz tudo clicando sim. Nós jogamos o jogo raiz e o backend terminal através da .NET CLI. É muito melhor ver a CLI, não fica dependente de uma ideia específica, consegue automatizar qualquer pipeline de deploy SI CD, é um superpower. Tá bom, né? Se você ainda não tem um arquivo SLN na raiz, você cria um rodando .NET New SLN N Asset Flow. Então, beleza. Vamos lá. Vamos começar do começo. Isso aqui eu preciso que ele passe os códigos porque eu nunca fiz isso na vida, rapaziada. Então, assim, eu já usei o Visual Studio para codar, mas nada a esse ponto aí. Eu tinha muito menos entendimento do que eu tenho com o projeto agora. Então, basicamente, opa, que a gente tem que mover para a pasta do Asset Flow. Beleza. Aí agora a gente vem e coloca .NET New SLN Asset. Opa! SLN N Asset Flow. Então tá. Aqui a gente vai criar uma solution dentro da pasta do Asset Flow. Um modelo arquivo de solução foi criado com esse. Beleza, a gente já tem aqui a nossa solution criada. Aí a gente tem que criar as duas class libraries. Beleza. Aí a gente vai criar do tipo aqui mesmo, é tô achando bem intuitivo. Então, class lib n, eu só não entendi se n, mas asset. Deixa eu só aumentar a tela aqui pra gente poder enxergar melhor. Então, como a gente já sabe por que eu tenho que criar isso aqui, não é problema eu estar só escrevendo, né? Essa aqui vai ser para a gente separar o domínio, depois o que é os conceitos, a infraestrutura, depois como administro esses conceitos. Então, a gente vem aqui, cria uma classe, a gente cria outra e cria aqui infrastructure. A gente cria outra. Beleza. Vinculando os projetos a solution. Criar as pastas dos projetos não basta. A solution precisa saber que eles existem. Você adiciona os 3 projetos, o seu de console antigo e os 2 novos, a solution usando .NET Solution add asset flow barra então tá, eu coloco assim. Não entendi agora. A solution usando asset flow, então aqui ó, asset flow. Beleza. É que eu acho que é o nome da solution, né? É o nome da solution. Asset flow. Tá. Adiciono os 3 projetos. O seu de console antigo, então adiciono o domain. Por que não foi? Ah, será que é só eu tirar isso aqui? Tipo. Ah, é. É literalmente isso. Beleza. Adicionamos 3. Adicionamos os 3. Repita para domain, infraestrutura para esse projeto com console. Beleza. Tá. Aqui é onde a mágica do desacoplamento acontece. Em vez de telas gráficas, você diz explicitamente ao terminal quem depende de quem. A sintaxe é sempre .NET add, projeto que vai receber, e projeto que é apontado. Então eu sempre coloco primeiro quem recebe e depois quem está sendo citado.
Então, basicamente, eu vou colocar aqui, ó, .NET ADD, projeto que vai receber, que no caso vai ser o Asset Flow Infrastructure. O problema é que, assim, eu adicionei as duas class libraries, né? Eu não adicionei a... Ele não falou para criar os novos projetos. Tá. Ah, eu fechei o CMD sem querer, mano. Pera aí. Vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Então, .NET, ADD... Oh, caramba. Você tem que mover para pasta, esqueci. .NET, ADD, Asset Flow Infrastructure. Eu acho que faltou eu criar os projects. Putz, eu acho que eu precisava criar pasta física e eu não criei. Eu esqueci de criar a pasta. Que na verdade ele não falou, né? Aí tu me quebra, né? Caraca. Deixa eu fazer o seguinte, então. Ah, não, porque eles existem como pasta. Eles existem como pasta. Eu achei que eles não existissem. Ah, então menos mal, menos mal. Tá, não, beleza, então tá bom, então tá bom. Que susto, eu também falei, não, eu achei que já tinha burilado aqui, mas não. Beleza. Então basicamente a gente vai Asset Flow Infrastructure barra Asset Flow ponto. Ele não reconhece? Se Project Reference. Na referência. Eu só tô com medo de que eu tinha que especificar. Né? Eu acho que funciona. Então, eu acho que funciona desse jeito. Vamos ver. Se não, eu vou ter que refazer, não tem problema. Eu vou só apagar tudo e refazer. Não tem erro. Então, agora eu tenho que colocar o console para então Asset Flow CS Project Reference Asset Flow Domain e Asset Flow Infrastructure. Uh, beleza. Depois que você rodar os comandos e mover as arquivos de pasta, tá, então basicamente eu vou ter que mudar aqui, ó, toda essa estrutura. Então, e o que está em domínio aqui vai para cá. E o que está aqui vem para cá. Repositories. Os dois vão para a infraestrutura. Tá, então essas pastas elas não têm mais utilidade. Então eu posso apagar essas pastas aqui. Então beleza. Aí agora eu coloco using asset flow domain aqui. E using asset flow.infrastructure.
Beleza. Para as memórias do sistema, criar as barreiras, considerar qualquer erro de compilação, segundo uma linguagem de mensagem aqui. Beleza. A gente criou tudo aqui, agora a gente precisa saber se está funcionando toda essa parada aqui, né? Então, a gente vai dar um .NET RAM program.cs. Vamos ver se roda normalmente ou se a gente vai ter algum problema de execução. Hum, tivemos um problema de execução. Tivemos um problema de execução. Beleza, vamos ver como que a gente pode lidar com isso aqui, né? Vamos dar uma lida aqui rapidão. O tipo AS tipo, está em conflito com o tipo importado em Asset Flow Infrastructure. Pera aí. O tipo AS... Calma aí. Ah, será que eu preciso colocar o using aqui atrás? Ele tá dando conflito? Tá, então vamos lá. Fiz as alterações e não deu nenhum erro inicial. Mas ocorreu alguns erros de compilação e percebi que inúmeras partes do código estão acusando conflito com uma outra referência desta. Então vamos ver o que ele nos fala aqui. Esse aqui vai ser um pouco mais longo. Já estamos na meia hora aqui. Já estamos na meia hora. Basicamente eu vou implementar isso aqui, vou encerrar por aqui, mas apenas por causa de um comportamento padrão do computador.NET. Vamos usar o .NET Build, entra na pasta e na opção dos arquivos. Quando você moveu as classes para os novos projetos, por acaso você copiou ou colou, ou você recortou e colou? Você... Não. Tá, vamos. .NET Clean. Na... .NET Clean. É... Às vezes o VS Code tem a compilação. Então, .NET Build. Tentei rodar o build após o clean e ele me retornou estes erros aqui. Eu vou dar uma olhada nos erros, né, para não depender 100% dele. Ele tá dando um conflito ainda, né? E conflito com o tipo importado. Mas tipo asset em asset.cs. Ele não tá tipo obedecendo, ele tá só, tá a mesma merda que eu tenho escrito aqui. Explicar por que desse ano aconteceu. Se você apoia puramente a questão de organização de pastas. Pode bem preparar rotas vezes que o terminal cuspiu. C, deve, asset, o comportamento padrão é que ele entra na pasta onde está, ele compila todos os arquivos e que encontra nela em todas as subpastas abaixo dela. Como você criou novos projetos na pasta do projeto original, isso é parecido com isso. Sim, é literalmente isso.
Parece bem armadilha? Ah, porque ele varre. Ah, entendi. É o que eu tava pensando mesmo. Eu tenho que criar uma pasta só pro console. Eu tenho que criar uma console app e aí beleza. Então aqui a gente faz o seguinte. A gente cria aqui, ó, como ele falou para colocar, assetflow.consoleapp. Então, cria uma nova pasta chamada paralela às pastas. Então, beleza. Então eu vou criar da mesma forma. Vou criar uma. Hum, tá, eu vou criar uma pasta mesmo e eu acho que já basta para funcionar. Então, beleza. Então a gente vem aqui, novo, pasta, assetflow.console. Opa! Flow.consoleapp. Beleza. Mova o seu arquivo program.cs e o arquivo CS project principal dentro da nova pasta. Se quiser, para ficar padronizado. Provavelmente eu vou fazer isso. Então, asset flow e program. Opa, vamos para cá. Eu não quero abrir, cara. Eu não quero abrir. Move para cá. Beleza. Aí, não sobrou nenhum. Deve ficar apenas o .sln. Se quiser, renomeie esse .CS project antigo para. Vou fazer isso mesmo. Então a gente muda de asset flow. A gente muda para assetflow.console app.csproject que já tá. Então beleza. Tá. Garanto que na pasta raiz assetflow não sobrou nenhum. Tá. Então não tem nada, só tem SLN e as três pastas. Tem. E vamos ver. Se não eu tiro essas pastas bem em object, né? Com o projeto de console em dois lugares, vai alternando na raiz. E usa os comandos que aprendemos na tarefa anterior para atualizar a solution. Então, beleza. Então, agora, a gente volta aqui. Deixa eu dar um .NET Clean essa pasta. Mas tudo bem. Eu vou fechar o CMD. Abre de novo aqui. Vamos tentar. Então, cd, c dev. Não. Oh, meu Deus do céu. Aí, pronto. Asset Flow. Beleza. Então, .NET. .NET é add CLN, né? CLN, add. Aí tem que colocar quem vai receber, que é o assetflow.consoleapp. Opa. Reference assetflow.domain. Ué, o que eu tô errando aqui? Deixa eu dar uma olhada se está faltando alguma coisa na sintaxe. Aqui. Não, .NET ADD, não tem esse SLN aqui. Pronto. Agora a gente só mudou aqui para Infrastructure. Beleza. A gente volta para cá. Já limpa. E cada projeto tiver seu próprio quadrado. Beleza, agora a gente roda um .NET Clean. Eu acho que é por causa desse object, desse bin aqui, que eu vou... Oh, meu Deus do céu. Que eu vou bem fazer isso aqui, ó. Não, esse bin eu não vou fazer nada não, mas esse object, como ele tá com uma... deixa eu ver, deixa eu perguntar aqui. É melhor, né? As pastas object e bin devem permanecer na pasta raiz do projeto ou as apago?
Vamos ver aqui, porque eu realmente estou em dúvida. Eu não sei. É coisa nova, rapaziada. Então a gente vai aprendendo, vai testando, vai lendo sobre. É, imaginei que fosse isso. Então tá. Então a gente vem aqui e apaga. Continua e eu não consigo apagar. Eu não consigo apagar. Que legal! Eu não consigo apagar. Eu literalmente estou no meu perfil e eu não consigo apagar a pasta. Que legal. Deixa eu tentar na Chantlin. Não vou conseguir porque eu não. Possível, cara. Tá, e como que eu vou. Deixa eu fazer o seguinte: deixa eu salvar. Deixa eu salvar, né? Fechar. Tentar de novo. Porque não fala que é que tá em uso. Agora foi, né? Vai entender. Bom, tá bom. Agora a gente abre o VS Code aqui de novo. E a gente tá com toda a nossa estrutura montada aqui. Tá tudo bonitinho aqui. Então, beleza. A gente agora vai tentar rodar um .NET Clean. Falhou, né? Mas tudo bem. Então não tem problema. Vou dar um .NET Build aqui. Falhou de novo. O não foi encontrado. Beleza, né? Agora como que eu faço com isso aqui? Apaguei as pastas e tentei rodar um clean e um build, mas ambos comandos retornaram o mesmo erro. Que ele não está encontrando, mas eu não sei como eu faço para passar a encontrar, entendeu? Agora a gente vai ter que ver como vai fazer isso aqui. Que eu não sei. Não sei como. Quer jogar na casa, o que está acontecendo bastante cliente. Os animes está diferente comportamento de gerenciamento de relações. Cara, só mandou uma história aqui na raiz, mas não achei nenhum projeto. Ele está certo, como sim, porque o mundo falhou então. Existem duas possibilidades para acontecer. Você não tem o arquivo solution na raiz, eu literalmente tenho. Referência acontece. Algumas foram os passos, portanto, dentro está escrito em quebra. Remover o fantasma. Seja dando da porra toda na pasta da raiz. E que ela conheça o caminho exato dos novos três projetos irmãos. Você vai poder usar o poder do comando para organizar a casa. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai usar .NET, SLN, remove. Nem existe mais, mas pode ser mais fácil. N Asset Flow. Mais fácil. Oxi, pode ser mais fácil apenas. Tá. É mais fácil mesmo eu criar uma solution, porque só o trampo que eu tô tendo aqui, velho. E eu juntei um comando com o outro, né? .NET New, SLN. Beleza. Agora você precisa navegar pelo terminal e adicionar os três novos caminhos. Oh, meu Deus do céu. Os três novos caminhos. Cadê? Corretos arquivos com os próprios para dentro dela. O comando que dita isso é o. Tá. Então, .NET, SLN, ADD. Vamos lá. Asset Flow. Você precisa rodar esse comando três vezes. Uma para a sede de domain, uma para. Tá. Então, domain.
Infrastructure e console app. Não foi possível carregar aquilo. Tá, tá. Vamos ver se vai, né? .NET. Ah, tá. Hum. É... Beleza, mas como é que eu faço pra rodar agora? É um .NET... Ô, caramba. .NET... Ah, eu posso fazer o seguinte, posso colocar simplesmente na pasta, né? Mais fácil, talvez. Ponto... Vamos ver se vai. Tá, 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 tá. Tá, aparentemente foi, né? Vamos ver. Computador 1, foi, registrou, beleza. Vamos ver se ele consigo listar ele. Consigo, foi, normal, tá. Colocar o ativo manutenção. 1, foi para manutenção, beleza. Se eu listar agora, vai estar em manutenção, ok. Tá. Aparentemente tá funcionando, né? Se eu tentar devolver aqui, ativo devolvido ao estoque com sucesso, pô, tá funcionando, tá funcionando. Basicamente tá funcionando. Então, show. Beleza, rapaziada. Tá funcionando aqui. Agora eu vou. Só funcionou. O build conseguiu ser completo sem erros e especificando o caminho do program, o .NET Run funcionou perfeitamente. Então, beleza. É isso, rapaziada. 42 minutos para implementar esses bagulho aqui, porque assim, nunca vi isso. Até me embolei um pouquinho, mas assim, vocês conseguem ver agora que está muito mais organizado, né? A gente separa por conceitos, desdobramento dos conceitos e aplicação prática deles. E aí tudo na solution aqui. Então, vamos só ver aqui, ó, você acabou de passar pelo maior gargalo de quem tenta aprender a arquitetura, dominar .NET CLI, entender o comportamento do computador e estruturar uma solução profissional com múltiplos projetos no mundo real. O seu projeto agora não é mais um script terminal, ele é um ecossistema desacoplado e pronto para o mercado. Sabe qual é a melhor parte? Se amanhã a empresa decidir chutar o console e criar um aplicativo mobile, um site, um Blazor, uma web API, o seu domínio e sua infraestrutura não mudam uma única linha de código. Eles estão isolados e protegidos. Isso é o supra-sumo do reaproveitamento de código. Chega de paralisia de análise, vamos colocar esse reaproveitar a prova agora mesmo? Então, beleza. Ele já está falando aqui para criar uma web API, mas nós vamos parar por aqui. Não vamos criar uma web API no dia de hoje. Então, beleza, a gente implementou. Vou colocar aqui um commit que a gente implementou uma separação entre as. Sei lá, eu vou ver aqui que eu vou comentar. Eu não confesso que eu não sei muito nome ainda de conceito, porque a gente acabou de ver isso aqui, mas funcionou legal, deu para entender, né? Todas as coisas fazem parte de uma mesma solução, mas elas não se conversam por motivos óbvios. A gente foi desenvolvendo esse entendimento ao longo do vídeo aí. Então é isso, rapaziada. Basicamente isso. Então não tem solução. Aí eu não gostei, irmão. Aí eu não gostei. Tá aqui, ó. A solution tá aqui. Ah, bom. Então beleza. Então beleza, a gente só vai dar um commit. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Foi um vídeo mais lento, mais teórico, mais necessário para a gente poder ajustar o projeto aí para fazer uma API, fazer, enfim, seja o que for ali nas palavras do nosso Tech Lead. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que vocês assistiram por aqui, até aqui e falou. Eu vou ficando por aqui.